Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deixar uma palavra nesta manhã que se encontra no livro de João. João, capítulo 20, versículo 19. Jesus aparece aos 11. A incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ver o sinal dos cravos e em suas mãos, não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, meta-o no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhes: por que me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Glória a Deus. Que nesta manhã você possa dar ouvido à palavra de Deus. Você não venha ser incrédulo como Tomé. Tomé precisou ver os furos dos cravos no corpo de Jesus para poder crer. E muitos aqui estão sendo incrédulos, porque não querem crer no poder de Deus. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para você: não sejais incrédulo, mas sejais crentes na palavra de Deus. Aquele que crer e for batizado, a Bíblia diz que será salvo. Porém, aquele que não crer será condenado. Não é eu quem estou falando, é a palavra de Deus. É Jesus quem deu o testemunho, para que nós viéssemos segui-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus
Ao terceiro dia, ele tinha ressuscitado dos mortos, para que a palavra do Senhor se cumprisse. E ali, Tomé, com a sua incredulidade, não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E muitos hoje não estão acreditando que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Para buscar o seu povo. Muitos estão duvidando da palavra de Deus. Muitos estão como Tomé, esperando ver para crer. Mas Jesus disse: feliz é aquele que crê e não vê. Então que nesta manhã você venha crer que Jesus vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa, vai pegar essa cidade de surpresa. Deus não me enviou aqui para falar mentira para você. Deus me enviou nesta cidade para pregar a verdade. Por isso a palavra do Senhor nos diz no livro de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é que quer conhecer a verdade? Preferem dar ouvido ao espírito do engano, preferem dar ouvido aos falsos doutores, aos falsos profetas, do que crer no poder do Evangelho. Eu não estou aqui por causa do seu dinheiro, eu estou aqui por causa da sua alma. Porque se eu não pregar o Evangelho, Deus vai cobrar de mim. Eu vendo o povo indo para o inferno e eu não falar nada, Deus vai querer o sangue de vocês das minhas mãos. Por isso estou aqui para alertar este povo que Jesus está voltando e que é necessário o povo deixar de ser incrédulo e acreditar na palavra de Deus. Muitos dizem que crê, muitos dizem que tem Deus, mas não obedecem a sua palavra. Jesus disse para Tomé: você creu porque você viu, Tomé. Tomé, está vendo aqui as marcas dos furos nas minhas mãos? Você está vendo os furos aqui na minha costela? Você está vendo os furos, Tomé? Tomé viu e creu. E muitos estão como Tomé, esperando Jesus vir nas nuvens para crer no Evangelho. Muitos estão como Tomé. Mas se você não crer na palavra de Deus, aquele que não crê no Evangelho não conhece a Deus, porque aqueles que conhecem obedecem os seus mandamentos. Aqueles que conhecem a Deus seguem a sua palavra. Jesus me enviou aqui nesta manhã. Jesus, na sua palavra, ele diz, Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aqueles que não crerem, a Bíblia diz que serão condenados. Por isso eu estou aqui nesta manhã, para pregar a verdade para você. Porque lá dentro dos templos, você não vai ouvir a verdade. Lá dentro do templo, eles estão lá por amor do teu dinheiro. Eles estão lá pregando prosperidade, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar os bens materiais dessa terra. Deus, por amor de sua alma e da minha alma. A Bíblia diz no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho único, para que todos venham crer no Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Mas quantos que querem crer nesse Jesus que eu estou pregando, nesse Jesus da Bíblia Sagrada, preferem crer naquele Jesus que dá os bens materiais dessa terra? Esse não é o Jesus que morreu lá na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para dar a salvação pela minha vida e pela tua vida. Esse não é o Jesus. O Jesus
que se entregou lá na cruz do Calvário. O plano de Deus enviar o seu Filho único, o seu Filho Jesus Cristo, foi para te dar a salvação, foi para me dar a salvação. Esse foi o plano de Deus. O plano de Deus não foi outro. Porque é que Deus ia enviar Jesus aqui para te dar bens materiais dessa terra, onde a Bíblia diz que a traça e a ferrugem vai coroer, nada aqui vai sobrar, vai ser tudo destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra, como não foi nos tempos de Noé. Noé estava alertando o povo que havia de vir o dilúvio sobre a terra, e o povo estava como hoje, de um lado para o outro, sem parar para ouvir a palavra, sem dar crédito ao Evangelho do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Estamos pregando o Evangelho nesta cidade, e o povo não para dar ouvido à palavra de Deus. Mas se fosse um político aqui, estaria lotado de gente tudo parado aqui nessa rua. Não tinha espaço. Mas como é a palavra de Deus, ela não entra nos corações de nós. Que você venha dar ouvido à palavra de Deus, e que você venha se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e que você possa aceitar ao Senhor Jesus Cristo. E se você já aceitou Ele como Salvador da sua alma, siga a Bíblia, não siga os falsos profetas, siga a palavra de Deus. Nesta manhã você possa entender que eu estou aqui para pregar o Evangelho que cura, o Evangelho que salva. Jesus é o caminho. Maria não vai te salvar, Paulo não vai te salvar, Antônio não vai te salvar, o Expedito não vai te salvar. Somente Jesus pode te dar a salvação. Não há outro intercessor entre Deus e o homem, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão com os ouvidos tapados para a verdade, mas estão com os ouvidos bem abertos para a mentira. A Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por que é que você não aceitou Jesus? Porque o diabo, o Deus desse século, cegou o teu entendimento. Vamos começar a dar ouvido à palavra de Deus. Vamos começar a meditar nas Santas Escrituras. A Bíblia diz no livro de João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgai-te nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, disse Jesus. Examinando as Escrituras, que você vai ter a salvação da sua alma, que você vai ter a vida eterna. Não é dando ouvido aos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O Evangelho é de graça, meu amigo e minha amiga. O Evangelho ele não custa nada. No livro de Mateus a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Mas as pessoas preferem pagar para ir para o inferno do que receber a palavra da salvação. Então que você possa meditar na palavra de Deus, que você não venha ir para a tua casa sem colocar esta palavra no seu coração. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem. Não é só desse alimento que você veio comprar aí que você vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É da palavra de Deus. Nós precisamos do alimento espiritual para nossas almas. Bluetooth mode. Dai ouvido à voz de Deus. Eu não estou aqui para brincar de pregar a palavra. Eu não estou aqui para anunciar a palavra para você, para te enganar. Eu estou aqui porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado vai ser salvo, mas aquele que não crer e não for batizado será condenado. Não é eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse.
Jesus, Ele nos deu exemplo para mim e para você. Quando Ele desceu as águas lá no Rio Jordão, quando Ele foi batizado por João Batista, Ele nos deu exemplo para que eu e você fizéssemos as mesmas obras. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E como é que Paulo imitava Cristo? Seguindo o que Jesus tinha ensinado. Mas hoje as pessoas preferem seguir os falsos doutores, preferem seguir aqueles que querem o teu dinheiro. Um anúncio: traz 10 mil aqui na Fogueira Santa, enche de gente. Os falsos profetas estão aí, anunciando o falso evangelho. Aonde que está na Bíblia que precisa pagar para ter a cura, para ter a salvação? De graça dai, de graça recebeste, de graça dai. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus Cristo você pode ter a salvação da tua alma. O inferno, ele existe e ele é real. O inferno é um lugar de tormento eterno. E muitos estão indo para lá. Muitos estão indo para o inferno. E ninguém está pregando a verdade para você. Estão dizendo que todo mundo que morre vai para o céu. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. O salário da morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quantos que querem a vida eterna? Quantos que querem Jesus? Preferem ficar no pecado do que aceitar a Jesus, que não custa nada, que é de graça. Olha aqui, tá Do microfone. Assentado em seu trono, recebendo a adoração, e vendo nosso coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Glória a Deus. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, as riquezas que não faltam, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos.
com os arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não, fala uma palavra depois. Pode falar todas. Tudo Bluetooth? Ou não? A palavra do Senhor também vai dizer no livro de Mateus 24, 36, o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado a um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A palavra do Senhor no livro de Mateus nos diz: acerca da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava ali comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, sem que os perceberam. Noé entrou na arca. Noé e a sua família entraram na arca, e um casal de cada espécie entraram na arca. Não foi Noé quem colocou aqueles animais dentro da arca, foi o próprio Deus que deu ordem aos animais para que entrassem na arca. E hoje estamos pregando a palavra de Deus, e o povo não está dando ouvido. E virá o dia em que Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos, assim como foi nos dias de Noé. Noé passou-se ali os anos construindo aquela arca e avisando o povo: vai vir um dilúvio sobre a face da terra. Não chovia sobre a terra, e o povo
como nos dias de hoje, a mesma coisa. Não estão acreditando que Jesus está voltando. Passou-se os anos e Noé não desistiu de construir aquela arca, porque Noé sabia quem tinha falado com ele. Deus tinha falado com Noé: Noé, faz uma arca, eu vou enviar o dilúvio sobre a face da terra, porque o pecado do homem subiu às minhas narinas. Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. Deus se arrependeu de ter feito o homem quem ele deu fôlego de vida, para que seguisse o caminho do Senhor. Mas o pecado foi tão grande que Deus disse para Noé: faz uma arca, Noé, eu vou destruir o homem que eu criei. Tanto ele como todos os animais vão ser destruídos. E Noé, obediente a Deus, começou a construir aquela arca. E dia após dias, anunciando que viria o dilúvio sobre a face da terra. E o povo, como hoje, de um lado para o outro, comendo, bebendo, casando, fazendo festa, e nem aí para a palavra de Deus, nem aí para o que a Bíblia está dizendo, que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será quando o homem vai dar ouvido à palavra de Deus? Será que vão esperar Jesus voltar nas nuvens e você ficar? Vão fazer como o povo que Noé anunciou a palavra, que havia de vir o dilúvio, e não deram ouvido, não deram crédito, porque Noé era um homem velho. Esse velho está ficando caduco, não chove sobre a face da terra. E como é que esse homem vai dizer que vai vir um dilúvio? Mas Noé sabia quem tinha falado com ele. Noé sabia que Deus tinha falado com ele. E quando Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor está se cumprindo. Coronavírus foi só um alerta para o povo prestar atenção do que está por vir. Coisas terríveis estão por vir sobre a face desta terra. Por isso, nós estamos anunciando o Evangelho. Você que sobreviveu a esta doença, Deus te deu o fôlego de vida. Foi Deus quem te deu o fôlego de vida? Ou será quem foi? E as pessoas esquecem de Deus. No momento da aflição, no momento da dor, cai no hospital, você lembra de Deus. Mas Deus quer que o homem se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e aceite Ele. Jesus está voltando. Quem é espiritual vai compreender as coisas do Espírito, mas quem é carnal não vai entender as coisas do Espírito. Porque quando Jesus pregava ali por parábolas, os fariseus, eles não acreditavam, eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Mas se cumpriu a palavra do Senhor. Então que nesta manhã você possa dar ouvido à palavra de Deus. Estamos aqui para anunciar que Jesus está voltando. E a Bíblia está dizendo que Jesus virá como nos dias de Noé. O Filho do Homem virá como nos dias de Noé. Muitos estão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus pode vir nas nuvens do céu. Por isso nós devemos estar preparados. A palavra do Senhor vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós vemos que não é todos que vão ser os escolhidos, não é todos que vão ter a salvação. Como na época de Noé, todos aquele povo foram chamados para entrar na arca, para ajudar a construir a arca, mas não deram ouvido a Noé. E somente Noé e a sua família entraram na arca, porque deram ouvido à palavra do Senhor.
e veio o dilúvio, e aquele povo ficou desesperado, sem saber para onde ia, sem saber para onde correr. Vai hoje? Mas Noé, ele entrou na arca, Eu abençoe. e a porta da arca se fechou. Não foi Noé quem fechou a porta da arca, não. Para você entender, foi o próprio Deus que fechou a porta daquela arca. O próprio Senhor fechou a porta da arca. As pessoas começaram a correr, pedindo para que Noé abrisse aquela porta. Mas por que não deram ouvido antes? Por que não deram crédito à palavra do Senhor? E não é diferente nos dias de hoje. Estamos anunciando, esse mundo aqui que nós estamos vendo vai ser destruído com fogo e enxofre. Ai daquele, a Bíblia diz, que não estiver preparado. Ai daquele que não estiver o seu nome escrito no livro da vida. Mas como é que eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Jesus, ele está aqui hoje como teu advogado. Mas virá o dia que ele vai vir como juiz para julgar a humanidade. Hoje ele está como teu advogado. Hoje ele está como meu advogado. Para nos ajudar. Mas vai vir o dia que ele vai vir como juiz. E aí não vai ter amor. Aí vai ser terrível. Não deixe, não espere para o dia do juízo. Aceite a Jesus enquanto você está tendo oportunidade. Não sejais como Tomé. Tomé foi incrédulo. Só creu porque viu. E você vai esperar Jesus voltar nas nuvens e você ficando para você acreditar? A palavra do Senhor nos diz, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que nós não vemos. Porque tudo aquilo que nós vemos é passageiro. Tudo aquilo que nós vemos aqui é passageiro, meu irmão, minha irmã. As coisas espirituais, a fé é espiritual. Nós cremos que Jesus vai voltar nas nuvens, mas nós não vemos Ele, mas nós cremos porque a palavra dele diz, porque a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar o seu povo. Jesus voltará para buscar a sua igreja, não a igreja de 4 paredes aí como muitos idolatram. Placa de igreja nenhuma vai salvar o homem, somente Jesus pode te dar a salvação. Muitos dizem, mas a minha igreja, só lá vai ter a salvação. Mentira, Jesus é o caminho, não é a placa da igreja que é o caminho. Muitos estão idolatrando, dizendo que lá na minha igreja não sei o que, lá na minha igreja você vai ser salvo. Você vai lá e eles dizem, me dá 100 reais aqui, ó, quanto mais você der, mais a bênção vai ser maior. E as pessoas estão ludibriadas, caindo nas ondas do diabo. Aonde vocês viram Jesus na Bíblia